E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares topo de linha, de um lado o Motorola Moto G60 com lançamento em 2021 e do outro lado o Poco X3 Pro com lançamento em 2021. São dois grandes celulares potentes de duas grandes marcas e a gente vai ver de qual que vale mais a pena. E os links desses celulares ficam na descrição, então caso queira saber mais um pouco deles é só clicar. E também se esse conteúdo te ajuda, já peço para deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E começando pelas dimensões, o Moto G60 conta com 16,97 cm de altura, 7,59 cm de largura, 0,97 cm de espessura, pesando 220 gramas, enquanto que o Poco X3 Pro conta com 16,53 cm de altura, 7,48 cm de largura, 0,94 cm de espessura, pesando 215 gramas. E a última versão do sistema operacional no Moto G60 é o Android 11, enquanto que o Poco X3 Pro utiliza o Android 11 MIUI 13. Entrando na parte de processador, o Moto G60 apresenta um processador com 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.3 GHz Kiron 470 Gold e 6 núcleos 1.8 GHz Kiron 470 Silver. Enquanto que o X3 Pro conta com um processador também octa-core, sendo 2 núcleos com 2.96 GHz Kiron 485 Gold e 6 núcleos 1.8 GHz Kiron 485 Silver. E o chipset que acompanha o Moto G60 é o Snapdragon 732G, enquanto que o Poco X3 Pro utiliza o Snapdragon 860. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que eles têm 8 núcleos, a frequência do Poco X3 Pro é maior com 2.9 GHz. Quando se fala no tamanho do semicondutor, o X3 Pro também é mais eficiente com 7 nanômetros contra 8 nanômetros do Moto G60. E já na parte de benchmarks, tanto no AnTuTu quanto no Geekbench, o Poco X3 Pro foi superior. E para auxiliar nesse processamento, o Moto G60 traz uma GPU Adreno 618 com uma frequência na GPU de 810 MHz, enquanto que o X3 Pro traz uma GPU Adreno 640 com uma frequência na GPU de 675 MHz. Já na parte de memória RAM, o Moto G60 traz uma memória com LPDDR4, contendo versões de 4 ou 6 ou até 8 GB de memória RAM, enquanto que o Poco X3 Pro traz uma memória com LPDDR4 também, contendo versões de 6 ou 8 GB de memória RAM. Já na parte de armazenamento interno, o Moto G60 traz uma memória com FS 2.1 com uma versão de 128 GB de memória interna, enquanto que o Poco X3 Pro traz uma memória com FS 3.1 contendo versões de 128 ou 256 GB de memória interna. Já na parte de memória externa, o Moto G60 pode ter um microSD com até 1 TB de memória, como também o Poco X3 Pro podendo ter um microSD com até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, o Moto G60 traz uma tela com 6.8 polegadas, enquanto que o X3 Pro traz uma tela com 6.67 polegadas. E a resolução de tela tanto do G60 quanto do X3 Pro é em Full HD Plus 1080 pixels. E a densidade de pixels do Moto G60 conta com 396 pixels por polegada, enquanto que o X3 Pro conta com 386 pixels por polegada. E o Moto G60 traz uma tela com IPS LCD com 450 nits e um HDR10, como também o X3 Pro trazendo uma IPS LCD com 450 nits e um HDR10. E já a taxa de atualização, o Moto G60 traz uma tela com 120 Hz, como também o X3 Pro trazendo uma tela com 120 Hz. Entrando na parte de câmera, o Moto G60 apresenta 3 lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 108 megapixels e uma abertura focal de 1.9, que é uma abertura que serve para uma foto com uma melhor exposição à luz. Uma lente ultra-wide é utilizada para imagens mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, e um sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o X3 Pro conta com uma lente principal com 48 megapixels e abertura focal de 1.8, uma lente ultrawide com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, uma lente macro que é para imagens mais próximas com 2 megapixels e abertura focal de 2.4,
e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambos os celulares contam com inteligência artificial em suas câmeras, e quando a gente fala no tamanho de sensor, se refere um pouco à profundidade das fotos que você consegue tirar. O Moto G60 conta com 1 sobre 1.52 de polegada, enquanto que o X3 Pro conta com 1,5 de polegada. E já a resolução das fotos do Moto G60 é de 12.000 por 9.000 pixels, enquanto que o X3 Pro conta com 8.000 por 6.000 pixels. E a câmera frontal do Moto G60 conta com 32 megapixels, uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor não mencionado, enquanto que o X3 Pro conta com uma frontal com 20 megapixels, uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o Moto G60 consegue gravar em 4K 2060 pixels, como também o X3 Pro conseguindo gravar em 4K. E tanto a gravação do Moto G60 quanto do X3 Pro em 4K pode ser feita a 30 fps. Já na câmera frontal, o Moto G60 consegue gravar em 4K a 30 fps, enquanto que o X3 Pro consegue gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, a bateria do G60 conta com 6.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 20 watts, enquanto que o X3 Pro conta com uma bateria com 5.160 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts. E já na parte de sensor de impressão digital, o Moto G60 conta com ele na parte lateral do celular e ele também conta com NFC. E já o Poco X3 Pro conta com sensor também na parte lateral do celular e ele também conta com NFC e o infravermelho. Já sobre proteção de tela, o Moto G60 não apresentou sua proteção de tela, enquanto que o X3 Pro conta com o Gorilla Glass 6. Já na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o Moto G60 consegue rodar no Ultra a 60 fps, como também o X3 Pro conseguindo rodar no Ultra a 60 fps. Já no PUBG, o Moto G60 consegue rodar no HD a 30 fps, enquanto que o X3 Pro consegue rodar no Ultra HD a 30 fps. Já no Call of Duty, o Moto G60 consegue rodar no muito alto aos 58 fps, como também o X3 Pro conseguindo rodar no muito alto aos 60 fps. Já no Fortnite, o Moto G60 consegue rodar no médio aos 28 fps, enquanto que o X3 Pro consegue rodar no épico aos 25 fps. No Arena of Valor, o Moto G60 consegue rodar no Vida a 60 fps, como também o X3 Pro conseguindo rodar no Vida a 60 fps. Já no Asphalt 9, o Moto G60 consegue rodar no máximo aos 30 fps, enquanto que o X3 Pro consegue rodar no máximo aos 60 fps. E no eFootball 2022, o Moto G60 consegue rodar no alto aos 56 fps, como também o X3 Pro conseguindo rodar no alto aos 58 fps. Já no Ark, o Moto G60 consegue rodar no épico aos 22 fps, como também o X3 Pro conseguindo rodar no épico aos 25 fps. No Genshin Impact, o Moto G60 consegue rodar no alto aos 27 fps, como também o X3 Pro conseguindo rodar no alto aos 40 fps. Já no Black Desert, o Moto G60 consegue rodar no alto aos 40 fps, como também o X3 Pro conseguindo rodar no alto aos 45 fps. E no League of Legends Wild Rift, o Moto G60 consegue rodar no super alto a 60 fps, como também o X3 Pro conseguindo rodar no super alto a 60 fps. O resultado dessa comparação, começando pelo design, as dimensões do Moto G60 é um pouco maior e ele é um pouco, sei lá, mais pesado, pouca coisa. Já na construção deles, são celulares bonitos com boa construção e um bom acabamento. Tem as suas diferenças nas marcas, tanto na colocação das câmeras na parte frontal e na traseira, mas segue a linha de celulares hoje em dia. Já nas cores, o Moto G60 traz versões como o cinza e um bronze, enquanto que o X3 Pro traz versões como um azul, um preto e um bronze. Dessa forma eu prefiro ficar com empate. Já em desempenho, eu fico com o X3 Pro, porque ele foi superior no PUBG e no Fortnite, rodando com bons gráficos e com uma boa taxa de FPS na maioria dos jogos. Já para a câmera, meu voto fica para o Moto G60, pois ele ganha por pouca coisa, sendo que ele tem uma nitidez melhor e tem uma saturação um pouco maior, e além disso, ele também consegue gravar na câmera frontal e na traseira em 4K. Já na parte de bateria e tela, a bateria meu voto vai para o Moto G60, pois ele tem uma vantagem com uma capacidade maior com 6.000 mAh,
só que com uma potência máxima de carregador de 20 watts, enquanto que o Poco X3 Pro traz uma capacidade um pouco menor, com 5.160 mAh, só que ele tem uma potência máxima de carregador um pouco maior, com 33 watts. E para a tela eu fico com empate, pois são celulares praticamente quase iguais na tela, sendo uma Full HD com boa densidade de pixels e com uma tela com 120 Hz, utilizando uma IPS LCD. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Moto G60 está levando essa. Você deve entender que o custo-benefício que eu sempre falo é o preço pago pelo valor que ele está te entregando, seja a câmera, o desempenho, a tela, as funcionalidades, tudo. O preço do Moto G60 hoje está numa faixa de preço dos R$ 1.800, enquanto que o X3 Pro está numa faixa de preço dos R$ 3.000. O Moto G60 tem um desempenho um pouco inferior, mas mesmo assim conseguiu rodar bons jogos, com uma boa qualidade nos gráficos, com FPS estabilizado e uma boa taxa, tem uma câmera relativamente um pouco melhor, com uma boa qualidade, consegue gravar em 4K na traseira e na frontal, a tela se iguala um pouco à do X3 Pro, e a bateria tem uma boa capacidade, só que a potência do carregador é um pouco menor, mas mesmo assim suficiente. Traz um valor justo nos R$ 1.700, R$ 1.800, mostrando que é um bom custo-benefício para um celular de topo de linha. Já o Poco X3 Pro tem um desempenho um pouco mais forte, graças ao seu processador e GPU mais recente. A câmera tem uma boa qualidade, apesar de ter um pouco menos de nitidez do que o Moto G60 e saturação nas fotos, mas nada que você não possa corrigir isso com uma edição básica de imagem ou de vídeo. A tela vem com 120 Hz, sendo uma IPS LCD com boa qualidade. A bateria tem uma boa capacidade, sendo que o carregador bem potente, que carrega bem rápido. O seu ponto fraco é o preço hoje em dia, que tempos atrás você estava encontrando ele numa faixa de R$ 2.000 a uns R$ 2.300, dependendo da versão e da capacidade de armazenamento, o que dava um bom custo-benefício para um celular topo de linha. Só que hoje nessa faixa de preço de R$ 2.800, R$ 3.000, fica muito inviável você pagar por ele, sendo que não vale a pena pagar nesse preço. Por isso que o custo-benefício de hoje fica para o Moto G60. E você? Qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso queira saber mais deles, clique no link da descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!